Daniel, capítulo 8. No terceiro ano do reinado do rei Baltazar, tive uma visão, eu, Daniel, depois daquela que já tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e enquanto contemplava, encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elam. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Levantando os olhos para ver, deparei com um carneiro de pé diante da porta. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. E eu vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu vira de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro e afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e o calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. Então o bode tornou-se muito poderoso, mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou, e em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-a aos pés, e chegou até a exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo, e arrasando o lugar do seu santuário e o exército sobre o sacrifício. Ele pôs a iniquidade, derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. Então ouvi um santo a falar, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade, do santuário e da legião calcados aos pés? E ele respondeu-lhe: até 2300 tardes e manhãs. Então será feita justiça ao santuário. Enquanto contemplava esta visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi uma como aparência de homem, e ouvi uma voz humana sobre o Ulai, gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. A sua chegada fui tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse: filho de homem, saiba que a visão se refere ao tempo do fim. Ele falava ainda quando desmaiei, com a face por terra, mas ele me tocou e me fez reerguer no lugar onde eu estava, e disse-me: dar-te-ei a conhecer o que acontecerá no término da ira, porque isto diz respeito à época fixada para o fim. O carneiro que viste, com seus 2 chifres, são os reis da Pérsia e da Média. O bode peludo é o rei de Javã, e o grande chifre que havia entre seus olhos é o primeiro rei. Quebrado este,
Os 4 chifres que surgiram em seu lugar são 4 reinos que saíram de sua nação, mas não terão a sua força. E no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar os enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Por sua habilidade, a perfídia terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo-os, destruirá a muitos. Opor-se-á mesmo ao príncipe dos príncipes, mas sem que mão humana interfira, será esmagado. A visão das tardes e das manhãs, tal como foi vista, é verídica. Mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei doente por vários dias. Depois levantei-me para ocupar-me dos negócios do rei e guardava silêncio sobre a visão, ficando sem compreendê-la.